setor de eventos foi extremamente afetado nesse ano e teve que se reinventar com muita criatividade e agilidade. E com todo esse aprendizado, como serão os eventos daqui para frente? Vamos analisar agora como os avanços das ações online têm potencial de agregar experiência no offline. Com vocês no palco virtual do Pixel, Bernardo Dinardi, fundador e CEO do Explode Group, Bruno Junqueira, CEO da MazeFX, e Cindy Feijó, COO e estrategista digital do portal Promovil. Boa noite a todos do Pixel Show, tudo bem com vocês? Meu nome é Cindy, como já fomos anunciados aí, eu sou do Promovil. Esse é o nosso primeiro painel aqui no evento, né, no Pixel Show, na maior feira de criatividade da América Latina. É uma honra e um prazer estar aqui com os meus convidados também, para ter essa conversa super bacana, falar aí um pouco sobre experiências de marca, sobre o futuro dos eventos, o que vai acontecer. Então, só para introduzir, o Promovil é uma revista especializada em experiências de marca. A gente está no mercado desde 2006, há 14 anos, e a gente fala diretamente com esse mercado durante todo esse tempo, e a gente é apaixonado por isso, assim como os meus convidados aqui também. Já queria aproveitar e convidar vocês para acessarem promovil.com.br, que é o nosso site, e nos seguir no Instagram também, @promovil, para ficar por dentro aí do que está acontecendo no mercado de Brand Experience. Amanhã vai ter o nosso Prêmio Live também, que vai premiar os melhores do mercado de Brand Experience, que foi uma votação aberta do mercado, todo mundo participou, vai ser muito legal, a transmissão vai acontecer no nosso YouTube. E só falando agora um pouco do painel, aqui embaixo da tela de vocês, vai ter algum link que a gente vai responder algumas perguntas depois do painel, beleza? Então, bora lá, vamos começar. Eu convidei aqui para o nosso painel 2 caras que são referência quando o assunto é criatividade na concepção de experiências de marca. O Bernardo é CEO da TM1, uma das principais agências de Brand Experience do país. Então, Bernardo, por favor, se apresente aqui para o nosso pessoal. Oi, Cindy, super obrigado pelo convite. É uma honra estar dividindo esse painel aqui junto com você, junto com o Brunão aí, que é um exemplo para o nosso mercado também. Estou há 12 anos à frente da TM1, uma construção que não é da noite para o dia, acho que tem uma história bastante longa para a gente compartilhar. Acho que a gente está vivendo um momento completamente diferente. Queria agradecer a todo mundo, queria agradecer a sua participação e uma honra estar aqui dividindo esse espaço junto com vocês dois. Super obrigado. Obrigada. Eu que agradeço ter aceitado o nosso convite. E o Bruno Junqueira, que é CEO da MazeFX, uma das maiores produtoras de conteúdo para entretenimento multimídia da América Latina. Eu acho que já é a maior, né? Já está cruzando oceanos e tudo mais. Bruno, apresenta aí um pouquinho para a gente sobre o teu trabalho, o que você faz aí à frente da Maze. Sim. Bom, eu sou Bruno Junqueira, né? Primeiramente, muito obrigado por estar aqui com o Bernardo. O Bernardo, na verdade, é um cara que me inspira demais na maneira de ser, enfim, em geral. Obrigado, Bernardo, por estar compartilhando essa live aqui com você. E a Promovil, é um coração enorme também estar aqui com a Cindy e tudo. Sou o CEO da MazeFX. A MazeFX, ela tem 8 anos, estou à frente dela. Sou apaixonado por criar imersões, criar conteúdo, e recentemente a gente criou Road Tour Experience também, que sou o CEO criativo do projeto. E a Maze, ela vem operando não só no Brasil, mas operando no mercado europeu e agora também no mercado árabe. Então, tem muita coisa boa, muita novidade, e eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar aqui. Obrigado. Eu agradeço também a sua participação aqui conosco, Bruno. Então, vamos começar, né? Porque o tempo é curto e tem muito assunto para a gente falar. Primeiramente, eu vou dar só uma introduzida aqui para a gente entender do que está falando e depois já jogo a pergunta, né? Para a gente começar a debater. A gente sabe da importância do Brand Experience, né? Que é essa forma de comunicação que conecta marcas e consumidores no coração, né? Conquistar através da experiência. E enquanto forma de comunicação, né? E nos últimos anos, algumas marcas gostaram tanto que se tornaram até meio dependentes, né? Desse recurso. E deixando de lado um pouco a publicidade tradicional, aquele feijão com arroz, e trazendo experiências muito personalizadas, né? Principalmente presenciais. Bem,
para tudo, vem pandemia, né? A gente estava num boom, estava tudo explodindo, vocês sabem melhor do que ninguém que estava vindo bastante evento, muita experiência, finalmente o nosso segmento, né, começou a deslanchar e tudo mais. E agora, o que aconteceu? Todo mundo teve que ficar na quarentena, super conectado, as marcas tiveram que se readaptar com isso, que se adaptar, na verdade, a isso, né? Então, tiveram que adaptar para algumas experiências mais online. A gente está vivendo a era das lives, a era dos drive-ins, né? E, sem dúvida, foram grandes saídas, né, para essas marcas que já têm tido esse tipo de comunicação, né, mais com o público, mais personalizado e tudo mais. Mas a gente ficou pensativo sobre como as coisas vão ser quando voltarem, né? Porque agora a gente vive conectado e a gente está esperando quando as coisas forem para offline. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham que vai acontecer, até pelo que já está acontecendo, né, pelo que vocês já estão entregando aí nesse meio tempo, nos últimos meses, mas vocês acham que esse fator online, né, essa questão da gente estar sempre conectado no celular, sempre com um aplicativo ou numa rede social, vai se tornar imprescindível para as experiências offline, ou o offline vai ser muito valorizado e não, vamos deixar tudo de lado, e o offline, o experiência sem o celular na mão? O que vocês acham que vai acontecer? Eu vou começar pelo Bernardo, e daí depois o Bruno, a gente vai complementando aí. Sim, eu acho que a gente está vivendo um momento que, de verdade, ninguém nunca imaginou viver. Eu acho que no mercado de brand experience, eu tinha uma regra que eu falava, gente, pode parar tudo, mas evento nunca vai parar no mundo. E acaba que no começo do ano a gente estava acho que todas as empresas de brand experience estavam indo para um ano maravilhoso, que era 2020. A gente estava começando o ano patrocinando, sendo um apoiador, na verdade, do SXSW. Então a gente estava com uma ação no SXSW, com a Milhouse dentro do SXSW, levando um time super incrível para o evento e criando várias experiências lá super legais. E chegou a pandemia. Basicamente, dentro de todo esse tempo e esse momento que a gente viveu nos últimos 6 meses, eu acho que a gente teve uma certeza muito maior do que a gente já estava desenhando lá atrás e o que era já mais prometido para o mercado. Eu acho que todos os tipos de experiência, todos os níveis de experiências, eles vão ter oportunidades diferentes dependendo do canal. Então, se a gente fala, por exemplo, de um surto momentâneo, assim, de um começo, um retorno pós-pandemia, com certeza absoluta, todas as grandes empresas vão querer reunir todos os seus colaboradores, querer comemorar, querer trazer uma energia muito maior no físico, tá todo mundo muito mais próximo. Mas com passar, acho que, sei lá, com 6 meses, um ano e meio depois, as marcas e o mercado vão começar a entender o tanto que trabalhar com, por exemplo, uma convenção de vendas online, utilizando uma plataforma super legal, utilizando uma comunicação remota, pode ser mais eficiente para uma comunicação interna, por exemplo. Mas quando a gente fala de uma experiência ao vivo, que é um exemplo que a gente viveu junto, a gente estava até comentando antes, a Comic Con, que a gente tem, acho que foi a nossa última grande experiência, que foi o nosso grande uau juntos. O que a gente viveu lá, trabalhando para várias marcas diferentes, aquilo não tem como representar no online, é impossível representar aquilo no online da forma que ela é representada no físico. Então, o que eu acredito como futuro e como possibilidades, quem tiver necessidade, quem acreditar muito em dedicar em tecnologia para continuar construindo plataformas de comunicação de brand experience, esse mercado ainda vai crescer bastante. E quem entender que o mercado de brand experience é realmente só o presencial, esse mercado tem um potencial também de crescimento enorme. E a migração e a junção desses dois mercados potencializam ainda mais. Se a gente começa uma jornada no off e vai para o on, então começa no on e vai para o off, e isso acaba que a gente consegue potencializar o case de uma forma muito mais amplificada. Então, o que eu acho é que vai ter oportunidade para os dois canais, e essa mescla vai ser ainda mais interessante para o nosso mercado no futuro. Eu também acho. Também estou nessa linha. E você, Bruno, concorda? Eu concordo com o Bernardo completamente. Eu falo assim, nesses últimos, falando um pouco da Maze em si, a gente também estava ia ser o melhor ano da empresa, a gente tinha acabado recentemente, fazia 3, 4 meses, abrimos operações na Europa, estava bombando, tinha conseguido a Arábia Saudita como cliente, né? Estamos na feira ITBI, que é a maior feira de turismo, né? E a gente estava lá com um stand cheio de tecnologia, tudo, quando veio a pandemia e começou a cair os eventos europeus e, consequentemente, eu até fiz um evento de lançamento em Portugal, em Lisboa.
falei com todo mundo, estava começando a cancelar, falei, não, mas no Brasil não vai. O Brasil é guerreiro. O Brasil, o evento continua, as coisas não param. E quando eu cheguei para o Brasil, começou a cancelar tudo, né? A gente fez também a gente lançou a Nova Tracker, também foi um evento com uma experiência, foi um misto de poucas pessoas, né? A gente lançou em março, 18 de março, foi um misto de poucas pessoas ali e foi um ao vivo e o carro se mexia com holograma, com holografia e foi um evento bem bacana. Diante disso, a gente pensou, todos os eventos foram cancelados, né, consequentemente, né, tirando esse da Nova Tracker, que era um evento presencial e acabou virando um evento, algumas pessoas chaves e online, né, e a gente pensou como se reinventar, né, como recriar nesse momento. A gente, tá importante também dizer, a Maze, a gente entrou numa plataforma que você pegava o avatar, isso logo em março, em abril, e eu estava, Bruno, vestido de avatar, né, tinha um escritório da Maze, e a gente combinou, em vez de fazer as reuniões online, né, via stream, entrar dentro dessa plataforma, e lá eu tinha minha sala, o meu sócio tinha a sala dele, o diretor de criação, a gente todo dia de manhã abria, já ficava nessa plataforma, trabalhava fazendo as reuniões, tudo de outra maneira. Só que se o Rodrigo, meu sócio, chegasse na minha sala, me chamasse, a gente combinaria de ir para uma sala de reunião juntos, né? E desse formato, a gente estimulou mais a nossa criatividade, né? Pensar fora da caixa. Então, a gente fazia reunião dentro desses avatares, né? Tinha diretor de criação nosso com puta chapéuzão, eles andavam, alguém falava, batia palma, e tinha 8 câmeras, então a gente se via por câmera, se via em avatar e se via as telas dos computadores para o que a gente vai fazer daqui para frente, né? E a gente foi para os dois formatos, né? A gente foi para o formato offline e para online, né? O formato online, que é um produto M-Box, que é basicamente um mundo completamente virtual, com traqueamento de câmera 3D, que você pode ir para a floresta, ir para a praia, ir para a lua, ir para o universo. E o mundo eu não vou falar nem drive-in, né? Que é o Road Tour, que é basicamente uma Dark Rider, uma experiência completamente imersiva que nasceu nesse momento, né? Mas é uma coisa que é um produto que mesmo pós-pandemia tem continuidade, né? Que é o Road Tour Experience. Então, eu acredito que claro, agora mesclar um pouco dos dois, por exemplo, você está num ambiente virtual desse estúdio, né? E você tem um público ali, e você ter ter o virtual e ter também transmissão dele ao mesmo tempo no palco, ele mescla do fundo verde com palco com fundo de LED, fazer essa mescla, eu acho que isso é uma soma. Igual também, por exemplo, no Road Tour, é uma coisa que a gente tinha pensado, né? No próprio aplicativo, você ter o QR Code, você ter parte das histórias em realidade aumentada, tudo. Essa era a nossa ideia inicial, mas quando as pessoas entravam lá dentro das indústrias Humon, basicamente ela só pegava o celular para filmar. Eu não quero code, ela só vivia a experiência mesmo. Então, fazer esse mix, né? Porque quando você está, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, assim, você está numa Comic Con da vida, né? Você está vendo aquelas coisas, dificilmente você vai pegar o celular só para ver o mapa onde você vai estar, porque você quer viver aquela experiência, né? Então, entender esse misto entre um e o outro e ver onde entra e tem essa abrangência, né? Sim, sim. Na Comic Con, inclusive, se você estava perdido, quando estava perdida, eu procurava um mapa. Eu não tinha um mapa no celular. Era uma experiência também ir atrás do mapa do evento, né, e tal, para se localizar, mas é interessante, né, analisar dessa forma. Bernardo, você, assim, enquanto agência, né, enquanto a gente estava até conversando com relação a essa questão, né, da jornada, né, do cliente, né, das agências de brand experience, ter que prever também essa parte da integração, né, porque o que a gente conhece até hoje vai rolar um evento, vai rolar uma ativação, ela acontece lá de forma isolada, né, digamos assim, acontece uma integração ali na parte da comunicação, mas acaba sendo só ali. Você acha que agora essas estratégias de comunicação, as marcas estão cobrando mais que haja uma continuidade, né? Um alinhamento do que vai acontecer no digital, uma experiência já começa no digital, vai para o offline e depois volta para o digital. Enfim, o que você tem sentido disso?
Teve um ponto super importante que aconteceu no mercado, é que os clientes cobram hoje das agências, que as agências sejam especialistas em jornadas de comunicação, porque basicamente hoje o que a gente entrega é uma experiência online no momento atual. Claro que agora a gente está vivendo toda a parte de retomada. E aí, toda a parte de comunicação, que antes era muito bem dividido dentro dos clientes, a agência de digital cuidava de jornada de comunicação e a agência de experiência cuidava do evento, cuidava da parte de experiência da porta para dentro do evento. Isso foi se mesclando e hoje, por necessidade, por base de negócio, a gente deve sim ser especialista em base de CRM, a gente tem que ser especialista em LGPD, a gente tem que ser especialista em formatos de jornada de comunicação, a gente tem que entender qual o call to action certo para aquela mensagem específica, para aquele e-mail específico, qual que é a taxa de bounce da caixa de e-mail, que a gente tem o disparador funcionando para a gente ter a audiência certa dentro daquele evento específico. Então acaba que a gente, como TM1, dentro do nosso grupo, a gente tem a The Hub, que era uma Martech que já tem 4 anos, e acaba que a gente incorporou as duas empresas. Então a The Hub foi incorporada na TM1, e hoje eu acho que o sucesso que a gente tem também como negócio, ele vem muito em função desse nosso histórico de jornada de comunicação e integração das duas áreas. Então a gente tinha um business muito forte de experiência e outro business muito forte de jornada de comunicação. E com essa integração hoje, a divisão entre agência de digital e agência de brand experience, na verdade, passou a não existir mais e hoje é uma coisa única e específica. Então, as agências de brand experience tiveram que se tornar agências mais techs também. Então, elas tiveram que entender bem mais de desenvolvimento, de programação e de responsabilidade de entrega tech, que era um pouquinho diferente, que no mundo do ao vivo, da experiência ao vivo, era muita responsabilidade do fornecedor gerenciar toda a parte de conteúdo que ia para o palco, era do fornecedor gerenciar toda a parte de disseminação daquela informação em loco dentro do evento. Agora, por base, por necessidade, o mercado inteiro cobra das agências, e com certeza absoluta, que a agência tem um entendimento total dessa jornada para que o evento siga uma única linha do início ao fim, com um engajamento muito forte de todos os convidados, de todo o time, de toda a base e de toda a cadeia. Então essa foi uma grande virada assim do mercado e talvez isso nunca mais volte a ser como era. Então quem conseguir se preparar para esse momento vai com certeza surfar mares aí super legais. E o que eu vejo até de um insight legal, existem hoje poucos profissionais no mercado preparados para o mercado de brand experience com jornada de comunicação, porque é uma coisa muito nova para todo mundo e uma demanda gigantesca por parte dos clientes. Então eu vejo uma super oportunidade também de profissionalização para o nosso time e para toda a nossa cadeia que passou por um momento que era um momento de total mar conturbado, né? Ainda está finalizando aí. Tá todo mundo tentando se localizar ainda, né? Tá todo mundo funciona, tentando entender quais os melhores caminhos. Exatamente. Todo mundo se obrigou a ter que reformular, ou pelo menos repensar, né? Em como estão sendo oferecidas essas soluções, reestruturar, né? Criar novos produtos, como foi o caso do Bruno também. Você também, né? Criou novas soluções, né? Dentro da TM1. Conseguiram lidar com essa situação, né? Que a gente espera que acabe, mas são soluções que a gente espera que se perpetuem, né? Então, não é porque surgiram algumas coisas aqui na pandemia que elas vão ser largadas. Eu acho que isso tudo serve para a gente dar um update também, né? Nas entregas. E o Brand Experience, que era totalmente não mensurável, agora ele é 100% mensurável. Então, tipo, hoje, tecnicamente, todo time tem que entender muito de GA, Google Analytics, dashboard, entender todos os controles de dados, entender todas as estatísticas. Então, isso é um ponto muito interessante também dessa virada. Da noite para o dia, tudo ficou mensurável. O que não era praticamente, o que era muito pouco mensurável, da noite para o dia, tudo é mensurável no nosso mercado agora. Então, essa é uma virada interessante para o nosso mercado, que eu acho que tem que ter um olhar muito clínico ali, específico e técnico. Sim, com certeza. E você, Bruno, você oferece mais uma solução específica, enfim, para uma ativação, para uma ação, né? Enfim, a MBox, ela entra em soluções específicas, mas como é que você vê, assim, essa questão da integração na jornada do cliente, né? Na jornada do consumidor? Vocês já estão conseguindo integrar isso com as agências também? Como é que funciona isso na prática? Claro. Na verdade, assim, né? A gente sempre, o nosso foco, Maze, é trazer essa parte de interatividade, de experiência e fazer uma imersão dentro de um universo paralelo.
a mesma conversa de doido, mas é o nosso embrião da empresa, basicamente. Mas é legal. Os efeitos, né? Labirinto dos efeitos, enfim, a gente vai por esse caminho. Tanto é que a gente decidiu fazer uma live, né? A gente fez o nosso a gente chamou de direct, né? Fizemos em julho, e ele basicamente, eu estava em cima de uma nave espacial, basicamente. Eu estava lá, eu vi. Você viu? Eu estava em cima da nave espacial, e a gente tinha a Angel, que era uma atora, fugindo do labirinto, né? E a gente sugava ela lá para dentro, né? O que eu acho, assim, por exemplo, igual da mesma plataforma da TM1, do Bernardo, a gente fazer uma coisa em conjunto, por exemplo, assim, a gente como permanecer num evento de 4, 5 horas, né? Que o público você tem que ir fazendo coisas para que ele se permaneça naquele lugar. Então o M-Box nasceu basicamente para isso. Por exemplo, eu estou aqui, eu venho para trás, aí eu quero ir para a praia e mudo de roupa, tudo. Então é uma sequência de gravado e coisas ao vivo, né? E você pode ter também realidade aumentada, misturado no ambiente. A gente, por exemplo, eu fiz uma apresentação que eu estava vestido de Harry Potter, dentro do castelo Harry Potter, fazendo magia com coisa ali, e a câmera girando em mim 360. Então, essas possibilidades também levam a Maze para um patamar diferente, que eu falo assim, por exemplo, você pode comunicar, olha, você vai para Dubai agora, na sua viagem de incentivo, daqui 1 ano ou 2 anos, quando abrir, né? Enfim. E você pode, literalmente, o apresentador que estava naquela hora que antes era projeção, tudo, ele pode mudar de roupa, mudar que ele está lá naquele clima, assim, sabe? E uma coisa mais interessante do Inbox é que a gente pode, por exemplo, igual que a gente fez uma live recentemente, ter alguém que está no Rio, alguém que está na Europa e alguém que está nos Emirados Árabes, e eles estão os 4 no mesmo ambiente, virtual, traqueado no 360, conversando um com o outro como se estivesse no mesmo lugar. Esse produto ele traz uma tendência bem bacana, assim, sabe, tanto para as empresas, para as convenções, falar com o seu público. Ajudar nessa jornada, né? A conectar a experiência com esses recursos, né? O Bruno falou assim. Oi? Pode falar, Não, Bernardo. O que o Bruno falou e a gente viveu bastante ultimamente, alguns clientes comentando, tipo, gente, a gente nunca teve a possibilidade de juntar toda a nossa área dentro de um evento único. Então, olha essa realidade, é muito louco. A gente teve que ir para o digital para a gente conseguir reunir 100% dos colaboradores de uma área específica de algum cliente, sei lá, do mercado financeiro ou de algum outro mercado específico. Então, olha a mudança que a gente teve só pós-pandemia, pós-tecnologia, que a gente conseguiu reunir, sei lá, 4.000 pessoas de uma mesma área para um evento específico, porque antes o custo inviabilizava para a gente poder reunir todos os funcionários ou todos os colaboradores aí dentro de um mesmo lugar. Com certeza. E é engraçado, né? Porque é uma solução que, em tese, sempre teve à disposição, né? Só que era um contexto diferente, tipo, não vamos fazer, ou é muito custoso, não tem como. Daí, quando surge esse cenário, né, em que ninguém pode sair e tudo mais, e daí começa a ter essas ideias, né? Então, ok, é uma situação péssima essa que a gente esteve vivendo, mas ela criou um contexto para criatividade também, né? Que é o nosso tema principal aqui também. Então, por exemplo, o Bruno, né, que falou que algumas ideias só surgiram porque eles tinham uma sala virtual, né? Em que situação que eles teriam a necessidade de criar uma sala virtual e tal, e dali nascer novas possibilidades, né? Novas soluções e mais. E o legal é que, assim, você entrava, a gente modelou, tem um escritório mesmo, Maze FX, você entrava ali no seu personagem. O que é mais legal é que, assim, o cliente, né, as agências e clientes, a gente, quando marcava a reunião, para trazer uma coisa, poxa, a Maze é uma empresa de conteúdo, uma empresa de experiência, uma empresa imersiva. Como é que eu vou trazer isso numa reunião, por exemplo, com o Bernardo, né? Eu tenho que surpreender. Então, eu mandava o link, o convite, para ele entrar, ele fazia o avatar dele, entrava na sala de reunião, pode entrar, anda para cá, vem para cá, olha, minha sala está ali, mas vamos na sala de reunião, vamos discutir novas ideias. O Road Tour... o Road Tour, ele nasceu numa sala de reunião dessa, assim, sabe? Ele nasceu, o pensamento dele, que é hoje, ele nasceu de uma reunião dessa. E é importante, por exemplo, também, que essa ideia de você estar com um carro, né, protegido ali, com a tua família, e você fazer uma relação com a marca, né? Por exemplo, você ter 5 estações e o presidente, ele passa a mensagem na primeira estação,
e você vai passando por mais que seja curta, 30, 40 minutos, para os colaboradores daquela empresa, que é o conceito do road tour, né, de você entrar com o carro e fazer o percurso, é muito bacana, porque você fica marcado, né? Por mais que não seja os mesmos carros ao mesmo tempo, né, como se fosse uma live, a mensagem é passada por aquele percurso, sabe? Então, essas ideias também, voltando para um lado drive tour, digamos, não vou falar do futuro, mas de uma maneira diferente, né? É um pensamento legal também. Aí, acho que teve um ponto, o mais legal de todos, assim, de falando de criatividade, assim, dentro do cenário que a gente está vivendo, foram as recriações dos projetos que já eram briefings presenciais e transformaram em briefings online. Então, a gente tem, acho que um case que a gente lançou tem pouquinho tempo, até para a própria Netflix, que é a Estação N, que foi um projeto maravilhoso, que nasceu como um briefing no começo do ano, de ser um laboratório para criança de 2 a 14 anos, de 2 a 12 anos mais ou menos, ia ser uma experiência física. E a partir do momento que aconteceu a pandemia, esse projeto virou um projeto virtual com proporções infinitamente maiores, e a gente está atingindo hoje 100%, 100% não, a gente está atingindo o Brasil inteiro com mais de 500 mil acessos em 10 dias de plataforma no ar, e se tornou um projeto, acho que infinitamente maior do que seria o projeto presencial. Então, acho que no momento que a gente está vivendo, as possibilidades de recriação de projetos físicos também elevaram alguns projetos a um grau de engajamento e de acessibilidade Brasil que deixaram projetos muito mais ricos, assim, muito mais fortes do que realmente seriam se fosse no presencial. Então, acho que é legal também a gente olhar o outro lado, o lado do presencial que virou digital, e claro que a gente quer o presencial demais de volta também, mas o presencial que virou digital e que são grandes cases de sucessos de criatividade, sabe? De todo o time como time criativo, time de direção, time completo, conseguiu se superar e escalar isso de uma forma muito maior. Então, acho que esse é um ponto legal para a gente levantar, né? Sim, com certeza. E Bernardo, tá muito bom essa estação. Essa estação N do Netflix está, muito legal. Até mostrei para minha filha, olha que legal, tá, é intuitivo, né? Faz você ficar ali querendo mais conteúdo, né? Eu não acessei ainda, vou acessar depois para falar. Mas parece muito legal. Pode acessar, e eu acho que o que é o mais legal, Bruno, assim, é algo que perpetua por muito mais tempo. Então, acaba que é uma experiência que a gente leva, que seria talvez 1 semana, 10 dias, a gente leva 3 meses com um engajamento muito mais alto. Então, acho que esses cases de criatividade e de virada também do movimento oposto, a gente tem que super relevar, porque isso vai ficar, talvez, para sempre dure como grandes cases aí, grandes projetos. Sim, com certeza. A gente fala dessa questão das experiências, das ativações e tudo mais, mas é porque a gente vive em São Paulo, né? O Bernardo está falando de BH, eu estou falando de São Paulo também, mas assim, para a gente é muito acessível participar de tudo isso. Mas a gente não para pensar do tamanho do Brasil, né? Continental, escala continental. Então, querendo ou não, a oportunidade do digital está trazendo essa possibilidade, né? De levar experiência para quem geralmente, às vezes, nunca teve uma experiência de fato com uma marca, né? As marcas também, eu acho que estão entendendo isso, estão vendo esse potencial, né? Porque realmente é absurdo, né? Astronômico a escala, né? Sim, como exemplo, falando em relação a eventos como esse, Tomorrowland para a gente, né, que foi em julho agora, foi um exemplo muito bacana de também como trazer shows, né, e ter público ali, e ter aquela sensação de você estar realmente parecendo que está dentro do show. E isso também é uma tendência, eu acredito também, de ter essas possibilidades de fazer essa mescla. E é uma coisa que também a Maze vem trabalhando, tá, gente? O MBOX 2.0 é com público, a gente vai ter público virtual, então já conta novidade aqui, a gente tem alguns projetos no futuro. E traz esse público virtual que eu falo de ter as multidões ali dando a impressão, né? De ter sentimento de você estar ali, né? Num evento como o Tomorrowland, né? Sim, com certeza. Porque eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? Porque esse lance da experiência presencial é algo muito único, né? Que deixa a gente arrepiado, que traz muito essa sensação.
E eu senti, pelo menos pessoalmente, eu não sei se vocês também sentiram isso, mas logo que começou a quarentena, começaram todas as lives, e daí, beleza, tudo transmissão e tal. Só que parece que eram mundos completamente diferentes, né? Uma experiência offline, uma experiência online, por exemplo, uma transmissão e tudo mais. E as pessoas foram consumindo tanto, né, que em questão de pouquíssimos meses, aquilo se saturou e parecia que não tinham recursos rápidos o suficiente que fizessem essa proximidade, né? Então, como melhorar uma live? O que você pode trazer de recursos, né, para melhorar essa experiência e aproximar um pouquinho mais de como seria ela presencialmente? Então, eu acho que é muito válido, inclusive porque vocês podem falar melhor do que eu, né? Porque vocês lidam diretamente com marcas e agências, mas que muitas nem vão voltar atrás, né? Para algumas soluções. Muitas vão continuar fazendo, viram que deu certo fazer nesse formato, e para algumas coisas vão continuar mesmo, né? Ou vocês acham que, tipo, volta tudo presencial? Porque, por exemplo, Netflix, que o Bernardo a TM1 lida bastante, é muito forte no presencial, né? Nas ativações, na Comic Con, por exemplo, e também em outras ativações. Mas eles já partiram para o briefing mais digital. Provavelmente vão gostar. E aí, como é que vai funcionar? Eu acho que, sim, a gente vai continuar tendo uma mescla de experiências. Eu acho que o que você falou, eu sou mineiro de BH e estou em São Paulo há 10 anos. Eu acho que isso é um alerta que a gente sempre levou para todos os nossos clientes e para todas as reuniões. É como que a gente consegue entregar o máximo de experiência para o maior número de pessoas possível, não estando só dentro ali do nosso espaço São Paulo, que eu acho que ele nos limita ali a muita coisa. Então, eu acredito que todo esse histórico, esse aprendizado da escalabilidade da experiência vai fazer com que as marcas olhem para isso de uma forma diferente. E mais do que isso, eu acho que o Bruno é um grande exemplo e ele sabe o tanto que para construir uma experiência no online, talvez pode se tornar mais complexo do que construir no offline. Então, algumas pessoas no mercado, alguns clientes entendem, gente, não, talvez construir no online pode se tornar muito mais rápido, pode se tornar muito mais fácil, pode se tornar muito mais ágil, mas não, o processo e a complexidade de construir no online uma experiência que entregue real valor para o público de ponta final, ou então para o colaborador do seu negócio, ou dos nossos clientes, talvez ele é um pouquinho ainda mais complexo e demanda um tempo maior do que simplesmente construir uma experiência no presencial. Então, esse é um alerta que eu acho que a gente tem que ter, e a gente tem que entender também o tanto que essa construção ela tem que ser muito bem amarrada para a gente não ter nenhum tipo de problema na ponta. No presencial todo mundo estava acostumado, né? Tipo, beleza, sim, tem que trazer mais 45 painéis de LED, liga de madrugada e o painel de LED chega no outro dia de manhã. Mas toda a parte de construção, acho que principalmente falando de Maze, falando da parte do Bruno, assim, parte de conteúdo, construção, toda a parte imaginária, toda a parte de desenho de experiência, isso no online é tão complexo quanto, ou mais complexo do que no presencial, porque você tem essa informação muito disseminada para todo mundo. Então, acaba que um projeto simples, ele não é tão simples igual era no presencial, então ele se torna mais complexo. Eu acho que esse que é um grande alerta que a gente tem que ter no nosso radar também, no lado criativo, sempre, quando a gente for para trabalhar dentro de todos os projetos e tudo. Aproveitando o gancho do Bernardo, né? Por exemplo, antes a Maze conseguia fazer conteúdos em 10 dias, 15 dias. Hoje, por mais que o MBox ele é um produto em real time, né? É importante até frisar isso, porque assim, existe os chromas e tem um cenário 3D atrás, que você só tem as trocas de câmeras e ele não é movimentado em tempo real. O nosso é movimentado em tempo real, ou seja, se a câmera movimenta, o nosso movimento em tempo real. Apesar disso, há um momento de preparação muito maior do que criar um conteúdo. É muito mais difícil. A gente até pede, nosso deadline é 21 dias, né? E recentemente a gente fez um evento bem grande, que é o HSM, né? Foram 3, 4 dias, mais 3, 4 dias de pré-light, mais 3, 4 dias de ensaio. E assim, e você vê as vias, por exemplo, as vias tanto de conexão, de indas e vindas, de internet, de backup, de logística, aquele que está em tal país, que vem conectando tudo assim, você olha para aquilo, é 10 vezes mais perante Maze, tá? Tecnicamente falando, porque além de conteúdo, a gente faz também toda a parte técnica
dos eventos de experiência. É 10 vezes, 20 vezes mais complicado do que o evento offline, né? Então, a gente está aprendendo bastante, para a gente estar sendo uma escola. E depois, quando acabar tudo isso, a Maze ainda vem com esse novo produto, né? Que vai ficar pós-pandemia, né? Sim. No link abaixo eu vou colocar depois, né? Vou colocar o link da Road Tour para o pessoal entender do que a gente está falando. Sim. Essa experiência da M-Box também, né? Que teve o lançamento que a gente conseguiu ver. Acho que está disponível ainda, o pessoal vai conseguir tá disponível. ver. Não, da Promovil, tá disponível. Estação e a estação. Isso, e a estação também. Vou colocar tudo lá para vocês darem uma olhada também, entenderem um pouco melhor do que a gente está falando, né? Essa questão, eu acho, de ter que produzir muito mais conteúdo para chamar atenção, porque eu acho que a gente se acostumou muito a consumir muito conteúdo online, e a gente precisa de coisas... A gente precisa sempre de mais para chamar atenção, né? Tipo, isso aqui eu já conheço. Então, eu acho que para produzir conteúdo no online, né, que vocês estão falando, que demanda mais tempo, que é um pouco mais complexo, é que eu acho que o mercado consumidor também ficou mais exigente, né? Nesse meio tempo, vocês concordam? Concordamos super. Assim, eu acho que todo mundo está vivendo um momento que está completamente como consumidor, todo mundo está querendo viver experiências ao vivo, e acaba que eu tenho certeza absoluta que o mercado corporativo ele se fortalece muito dentro desse canal. Então o que eu acredito e o que eu vejo como tendência acontecendo dentro da própria TM1, que o mercado corporativo, de comunicação corporativa, ele se fortalece muito no digital, e quando você fala de comunicação com o público final, as experiências híbridas começam já a aparecer e começam a ter a necessidade de ter briefings específicos para as experiências híbridas, para a gente entender qual a forma da gente entregar uma experiência de marca que conecta, que atinge profundamente o coração de cada um naquele momento que esteja vivendo uma experiência específica, e que realmente faça diferença, porque entregar uma live por entregar uma live hoje, a gente sabe que realmente não é mais um grande diferencial para nenhuma marca. Aí todo mundo vai ficar brigando por audiência, e talvez o consumidor não esteja buscando estes caminhos, ele esteja buscando outros caminhos diferentes. Então, brigar só por audiência de live hoje, por número de audiência de live, que eu acredito também que foi talvez um pouco do erro no começo ali do mercado, tipo, todo mundo brigar por audiência e não entender qualificação. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente fala do mercado de experiência online também. Entender qualificação é muito melhor do que entender número de audiência. E aqui são dois caminhos completamente diferentes. Acho que vai depender muito do propósito que a marca quer trabalhar. Mas eu vejo muito isso, canal corporativo se fortalecendo muito no online e canal de contato com o usuário final, com o cliente final, se fortalecendo para novos tipos de experiências que realmente atraiam a atenção dos usuários de ponta final. Porque a live tradicional ninguém mais consegue, ninguém mais está conseguindo ficar ali atento a ela, né? Tempero, né? Senão não vai muito. Eu acho que o Bruno deve sentir isso melhor do que ninguém, né, Bruno? Não, eu confesso a vocês, no começo, né, por a Maze ser uma produtora criativa, conteúdo imersivo, a gente recebia, a maioria dos nossos clientes são agências, né? O Bernardo é um cliente nosso. E a gente imagina o seguinte, no começo, em março, a fazer reunião sempre via stream, né? Tá ali e eles procurando, Bruno, o que a gente vai fazer? Como que vai ser? O que a Maze está pensando? E a Maze já vinha trabalhando nisso, né? A gente demorou 3, 4 meses para lançar o inbox, porque a gente importou, na verdade, os sensores, né, para cá. Houve um estudo e a gente apanhou muito. A gente teve 3 meses, a gente ficou 3 meses assim, testando e via, puta, não está funcionando, a câmera não está traqueada, a sombra. Até uma coisa importante você, quando você está nesse ambiente virtual, você coloca uma mesa e o reflexo, você se vê no reflexo, a sombra, tudo isso, então dá essa realidade, né? E o que aconteceu? A gente começou a convencer as pessoas, né, que era possível quando a gente fazia as reuniões, por exemplo, uma reunião como essa, eu abrisse aqui e aí eu falava assim, um minutinho, e já o meu sistema já entrava e eu estava vestido, por exemplo, de Harry Potter dentro do castelo do Harry Potter, assim, sabe?
Então, eu fiz uma reunião dessa, né, para impactar um cliente, e assim, e foi na hora, foi uma expressão assim, imagina se abrir agora aqui, eu falei, não, calma, só um minutinho, gente, calma aí. Aí fecha a tela preta, abra, e eu já tô com uma outra roupa e tô em outro mundo. Isso eu via na cara dele, já falei assim, opa! Eu falei, é isso que eu quero fazer, eu acho que o Amibox, o futuro dele é esse, assim, sabe? Então, criar essas irrealidades, assim, sabe? Por exemplo, até realidade aumentada, né? Por exemplo, eu tô aqui, eu tô falando, surge algo aqui na tela, né? Então, aqui do meu lado, eu manuseio isso aqui. Então, essas coisas faz com que você fique penetrado mais tempo dentro daquele conteúdo, dentro daquele assunto, sabe? Então, para a gente foi bem bacana. Prende mais atenção, né? São Sim. recursos que acabam prendendo porque você lida com o inesperado, né? Porque eu acho que isso é muito também do que prende a gente hoje em dia em redes sociais e nesse universo online, né? A gente espera algo que a gente não espera, na verdade. A gente está sempre aguardando uma surpresa boa. Por isso que a gente continua e a gente tem essa relação, né, com tudo. Vou aproveitar o gancho e já trazer com relação às tendências. Eu acho que a gente já conversou bastante, já surgiram vários insights, né, com relação a isso. Enfim, as coisas já estão voltando, estão começando a voltar, né? Você já tem alguns trabalhos aí mais presenciais, né? Hoje teve a Expo Retomada, começou a Expo Retomada, que está sendo, né, uma feira, vai até amanhã, está sendo uma feira modelo para a retomada do setor de eventos, enfim, dentro do novo normal, né? Que ninguém mais aguenta falar novo normal, mas novo normal é essa fase de adaptação para voltar, né? Esperamos que seja assim, esperamos que não continue do jeito que estava. E o que vai acontecer depois, né? Quando voltarem mesmo as experiências, as feiras, os congressos e tal, o que vocês acham que vai ser tendência, assim, num cenário otimista, né? Vamos falar de 2021 inteiro. Faz de conta que virando o ano acabou a pandemia, de janeiro já começa tudo, elementos, coisas. O Bruno estava me passando de algumas soluções que têm sido feitas em alguns outros eventos. Enfim, me contem as apostas. Na verdade, assim, a gente eu tive recentemente em Dubai, né, para o mercado árabe. A gente construiu, quer dizer, vamos construir um estúdio, mas fechamos a parceria. Vamos construir o estúdio no Amibox em Dubai, né? Então vai ficar pronto dentro de uns 60 dias. E com isso a gente também está fazendo algumas parcerias com algumas feiras. No ano que vem, quando as feiras retomar, a gente vai ter um espaço que vai estar montado o Amibox, onde vai ser essa mesclagem do online e do offline, né? De você, por exemplo, você está falando do país da Itália, né? Você tem o stand da Itália ali, mas no ao vivo você vai ter um momento da Itália onde está aquele apresentador falando com aquele público sobre as coisas do país, né? Então, essa mesclagem de você poder ter um público no online e o público no offline e fazer essa junção, que eu acho que vai ser a grande tarefa e a grande tendência de 2021, né? E claro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Road Tour, né? Ele trouxe também para a gente, para países que ainda estão um pouco mais fechados, uma oportunidade de você passar uma mensagem na comunicação. A gente está construindo um projeto na Arábia Saudita, que é para o turismo de lá, que você vai conhecendo todas as coisas que tem na cidade, que tem ali, através dessas estações, sem você sair do carro. Então, você é convidado, você vai vendo ali. Então, assim, e claro, aí online, como seria isso? Trazendo QR Codes para você poder vivenciando também dentro, pós-ida a essa experiência, né? Uhum. E você, Bernardo? Alguma aposta? O que isso? Da nossa aposta, a gente decidiu em fevereiro que a gente teria um all-in muito grande nosso na parte de tecnologia. A gente segue em tecnologia bem forte em relação à plataforma de transmissão, em relação à plataforma customizada para as marcas. Então, a gente totalmente complementar a Maze. Então, a gente tem duas apostas muito grandes assim, para 2021. Uma que é o lado nosso time de tecnologia, que é um time já super robusto hoje, e o segundo time, que é um time criativo para poder continuar desenhando experiências cada vez mais legais para todo o mercado e para todos os clientes. Então, acaba que as experiências ao vivo vão voltar com certeza absoluta com uma força muito maior. Então, acho que o mercado inteiro vai ter uma necessidade de entrega de projetos muito forte. Então, o nosso time criativo está sendo super reforçado para a gente conseguir ter um time super alinhado e, ao mesmo tempo,
toda a parte tech da TM1 está sofrendo um investimento muito alto, já sofreu nos últimos 6 meses, e a gente está evoluindo. Enquanto a gente está aqui no evento, a gente está fazendo, inclusive agora no mesmo tempo aqui, um evento dentro da plataforma da TM1 para 8 países diferentes, em 3 línguas diferentes, com tradução simultânea e tudo rolando simultaneamente. Então, a nossa grande aposta para 2021 é seguir na parte tech e focar muito na parte criativa para a gente conseguir ter a parte de experiência ao vivo e da experiência online super reforçada aí, como uma integração única, igual o Bruno falou, tipo, começo, meio e fim, sabe? Não serem coisas completamente diferentes. Uhum. E alguns recursos, não sei se vocês andaram vendo algum recurso fora do país, falando, caraca, isso daqui realmente é o futuro, assim, é o que tem que acontecer logo para chamar a atenção do pessoal. Não sei se tem alguma coisa mais... enfim, algum recurso que a gente não está acostumado a ver e tal. Eu acho que a proposta do Bruno também, dessa questão da M-Box, no evento presencial, deve ser incrível, né? Você sai do negócio e nem lembra mais se você estava onde estava, né? É uma viagem completa, assim. Um comentário também. Ideias. Uma técnica que se usa muito em filmes hoje, né? Porque tem pessoas que gostam, por exemplo, do chroma key e pessoas que não gostam do chroma key, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que eu vou ficar em cima do muro, tá? Porque o chroma key, poxa, tem várias possibilidades para fazer, mas tem uma questão muito, eu gosto muito, eu sou apaixonado pela forçar a perspectiva do olhar das pessoas, né? E uma possibilidade que vem já acontecendo nas indústrias de cinema faz 2, 3 anos, que é uma tendência do nosso mercado, que é você tá com, por exemplo, um painel de LED de alta resolução, né? E tem uma câmera, e quando você movimenta a câmera, você distorce o conteúdo no LED para a câmera, né? Então, isso também é uma tendência bacana, é um pouco diferente do M-Box, porque a luz reflete muito perfeitamente na pessoa, então parece que realmente está lá, que é uma técnica usada em cinema, e é uma técnica que a Maze seria um M-Box 3, né, digamos assim, né, seria diferente, mas é uma técnica que eu vi alguns estúdios, né, usando isso, até um estúdio americano bem conhecido que fez a live da Katy Perry também, que foi no American, enfim, no final do espetáculo, que tinha todo esse movimento de câmera, tudo isso dá para fazer ao vivo, forçando a perspectiva e criando ambientes completamente imersos, assim. Fora essas outras coisas, eu vou falar que o Brasil em si, ele está exportando muita tendência, viu? Porque eu falo do mercado europeu, eu vejo o que a gente faz serve de exemplo ali, né? Eu vejo até pelas coisas que a TM1, Bernardo, eu acho que Bernardo pode até me corrigir, mas a gente é tendência, por exemplo, quando eu cheguei em Dubai mesmo, eu não tem uma empresa que está fazendo exatamente isso, sabe? Em Portugal, tem algumas outras empresas fazendo de outros formatos, mas poucos, né? Então, eu acho que nós brasileiros conseguimos exportar. Por exemplo, o Road Tour, eu recebi a organização IAPA, que é uma organização de parque de diversão, né? Que é um mercado que a Maze também atua, os parques de diversão, e ela mandou para todos os CEOs de cada continente, e eles ficaram surpresos com a ideia do Road Tour, né? dessa fase de estação. Então, eu acredito, por ser tudo original brasileiro, nós brasileiros também estamos exportando nesse tempo de pandemia, nesse momento que a gente vive, exportando criatividade, né? Eu acho que isso, eu fico muito orgulhoso disso, de ser brasileiro e de poder exportar a criatividade. Então, acho que a tendência, apesar que pode parecer vir de fora, às vezes está surgindo daqui mesmo no nosso país. Esse comentário do Bruno é muito legal, porque, na verdade, eu acho que o brasileiro, a gente tem uma capacidade de reinvenção sobre circunstâncias adversas, igual a gente passou esse ano, muito fora da curva do mundo, né? Então, acho que a nossa velocidade de reinvenção é muito forte e acaba que a gente teve que ser criativo na marra também. Então, isso nos obrigou a se reinventar em 3 meses, talvez o que a gente não conseguiria fazer em 5 anos. E tem um ponto que eu acho que o único gap que a gente vai ter assim do nosso mercado, que talvez a gente vai precisar ser mais criativo ainda para 2021, que grande parte das empresas e dos fornecedores de equipamento e tudo, falando do Brasil, realmente esse ano tiveram uma perda muito grande em relação a negócios, em relação a faturamento. Então acaba que isso quebra um pouco a cadeia em relação à reestruturação
consideração, não. Talvez a importação de novos elementos, novos equipamentos, novas features diferentes, mas isso é totalmente compensado pelo lado criativo do brasileiro, de se reinventar com toda a estrutura que a gente tem, versus as demandas e os briefings dos clientes. E complementar a isso, que eu acho que o Brasil tem uma capacidade super interessante, e que o brasileiro, a gente tem uma oportunidade muito grande, que o brasileiro gosta de se relacionar, as empresas brasileiras gostam de se relacionar com empresas brasileiras. Então, hoje, o que eu vejo é uma demanda muito grande das empresas brasileiras querendo contratar os serviços de streaming, de plataforma para exportar isso, do que realmente contratar do Brasil alguma empresa americana para poder operar aqui. Então, eu vejo uma grande oportunidade da gente se especializar também, porque empresas brasileiras gostam de fazer negócios com empresas brasileiras e não gostam de ser atendido por um suporte americano, por um suporte de um outro país específico, e acaba que isso quebra um pouco a cadeia. Então, todo mundo se sente mais seguro estando mais perto de toda a conexão e de toda a parte de tecnologia. Então, acho que tem uma oportunidade grande para a gente navegar. Não é fácil, mas temos que navegar bem. Ó, vou fazer um gancho no Bernardo aqui, tá? Claro. No mercado de parques que a Maze atua, a gente tinha um parque que vai ser lançado daqui 2 anos, né? E esse parque tinha encomendado uma Dark Rider, uma montanha-russa, na verdade, uma ride. E assim, com a subida do dólar, enfim, difícil trazer para o Brasil e tudo mais, criou uma oportunidade, né, da Maze criar uma Dark Rider mesmo aqui, sendo brasileira, né? E o Road Tour até foi de exemplo disso. E foi muito bacana porque ela falou, nossa, eu não sabia que existia isso aqui no Brasil, que dava para contratar isso no Brasil, sabe? Esse tipo de serviço, né? Então, também eu acho que, assim, esse momento que a gente vive trouxe também oportunidades para a gente olhar para dentro aqui do nosso próprio país, assim, das pessoas, da nossa criação, sabe? Eu precisava só dar Com certeza. Sem sombra de dúvida. Não, e é interessante, né? Eu gostei desse ponto que o Bruno trouxe com relação a gente sempre esperar que o melhor esteja lá fora, né? Então, a gente sempre fica na expectativa, a pessoa sai do país e fala, e aí, o que tem de lá? Porque a gente tem essa visão, né? De que, 10 anos depois chega no Brasil. Mas a gente tem que entender como que a gente se relacionou também com essa questão da pandemia, porque durou mais tempo, né? A gente teve a gente acabou, né? Enfim, por todo esse contexto adverso, né? Infelizmente, a nossa quarentena durou mais tempo, e eu acho que foi esse contexto que gerou a necessidade, né, de criação dessas novas soluções. Na Europa e em outros países mais envolvidos, tirando os Estados Unidos, que eu acho que os Estados Unidos ainda está meio que assim com a gente, mas eles entraram e saíram muito rápido, então acho que eles não pensaram em ficar, né? Não que a gente tivesse pensado, mas assim, foi um contexto diferente, né? Tipo, eles assim, não, a gente já vai sair, e realmente saíram, né? Então, eles não proliferaram essas ideias, eu acho. Então, nesse momento, pode ser que a gente esteja despontando na frente mesmo. Eu acho isso muito, muito, muito bacana mesmo. Tem uma oportunidade. Pode falar, Bruno. Não, pode falar, Bernardo. Não, eu acho que tem um ponto, só complementar a isso, que a gente tem uma oportunidade de ganho de custo. Então, acaba quando você tem uma operação totalmente sendo implementada e sendo desenvolvida, sei lá, Estados Unidos, Europa, acaba que o custo daquela operação ela é muito mais alto para o cliente do que um custo da operação Brasil. Então, hoje, os clientes já começaram a fazer essa conta, acho que dentro da TMO a gente já está vivendo isso bastante. Contratar toda a operação por uma experiência online, por exemplo, via Brasil, acho que deve custar hoje quase 50% do valor do que contratar a mesma operação via Estados Unidos, por exemplo. Então, acaba que a gente tem uma oportunidade também de custo para a gente conseguir atender vários países diferentes, até pela cotação da nossa moeda, que compensa bastante para os clientes. Então, abriram oportunidades legais para a gente também. Aproveitando esse gancho que o Bernardo comentou, uma das minhas visitas, o Dubai, o Intercontinental Dubai Festival, que é um dos nossos clientes, ele tem um show que bateu até o livro do Guinness Book, né? Bateu o livro do Records, que ele tem a maior interação, é uma projeção, tem 60 projetores, com fogo, com água, com laser, projeção na água, projeção naquilo. É um show pirotécnico assim que eu vi, eu falei, cara, que incrível, né? É um show pirotécnico, tem muita coisa acontecendo, porém, não foi um sucesso, porque criativamente ele não tá bonito, digamos assim, sabe? Ele tem a maior tecnologia, mas ele não tá criativamente.
Eram estúdios tanto europeu, tanto da Austrália, que se dividiam ali, e chegou né, a gente foi convidado, uma empresa brasileira, chegar, e assim, comparado os custos que ele tem, tanto com o europeu e com a Austrália, é muito diferente do Brasil, e a gente consegue entregar algo tão criativo, usando a mesma tecnologia de uma maneira diferente. Então, também eu vi uma oportunidade no Brasil também exportar para grandes projeções que antes é intocáveis, digamos assim, sabe? Eram lugares intocáveis para os brasileiros como empresa. Sim, que o Bernardo falou, a criatividade brasileira. Então, eles tinham a Ferrari e não sabiam pilotar, né? Só conseguia... Não conseguia fazer mais aquilo. Que coisa, né? Muito interessante. Realmente, a gente... isso é uma coisa que eu observo, a forma como a gente se comunica entre nós, né? O Bernardo também falou desse lance da gente fazer brasileiro, faz negócio com brasileiro, mas é que a gente fala de um jeito diferente, a gente lida diferente com as situações e a gente acaba criando mais oportunidades e abrindo a cabeça para a criatividade mesmo, né? Nesse contexto adverso. Então, gente, só para finalizar, eu queria, enfim, alguma previsão, aposta, assim, do que vocês estão achando. Depois do que vocês viveram até agora, vocês acham que alguma data que vocês apostam aí que vai melhorar a situação ou vamos deixando assim mesmo? O que vocês esperam que vai acontecer daqui para frente? A gente está falando aqui em outubro? Bernardo, pode começar. Não, na verdade, eu acho que para a gente, para o Bruno, o que está acontecendo no mercado, a gente está intensamente atarefado, acho que contratando, acho que é uma parte super importante. Então, a gente está num momento de super contratações dentro do nosso time também. Então, acho que principalmente nos últimos 3, 4 meses, nada parou, assim, se todo mundo focou muito forte ali na parte de tecnologia, na parte de experiência. O que eu acho que, como recado final e como futuro, acredito muito no nosso mercado de brand experience, que agora ele talvez nunca vai ser tão valorizado igual ele vai ser valorizado daqui para frente. Se perguntar para qualquer pessoa no mundo o que a pessoa quer fazer hoje, ela quer viver uma experiência completamente diferente. Então, acredite muito nesse mercado. Foi um momento difícil que todo mundo passou juntos, mas a pior parte já passou. A gente está muito mais próximo do fim do que do início, do que do e-mail, do meio, do que tudo a gente viveu juntos. Acredita muito no nosso mercado de brand experience, que ele vai ser muito mais valorizado daqui para frente, e com certeza o foco de todas as marcas, o foco do público vai estar no nosso mercado. Então vamos focar nele criativamente, com muita qualidade de entrega e execução perfeitas para a gente conseguir navegar um 2021 super incrível, que era o que seria para ser o 2020, né? Exatamente. Demanda reprimida, né? De eventos. Demanda reprimida. Vamos lá, Bruno, você. E eu acho também, puta, o Bernardo falou basicamente tudo, né? Mas um pequeno complemento é que realmente, por exemplo, o mercado Brand Experience ele vai crescer cada vez mais, vai ter uma importância. E do meu lado, né, que sou apaixonado por experiências imersivas e cada vez mais tentar tirar fora da caixa. E assim, quando a gente fala, não é uma tendência de tecnologia, não é, por exemplo, uma máquina de holograma que vai chegar, é usar o que a gente tem hoje criativamente de uma maneira completamente diferente. Então, esse que é o meu grande desejo. Por exemplo, é saber que a gente tem isso, somar e criar um mundo completamente diferente. Por exemplo, criar um Papai Noel completamente virtual que interage com a criança, já que ela não pode sentar no Papai Noel, mas ela pode conversar e ele contar onde ela queria estar e ele levar ela para outro mundo virtualmente falando, né, dentro de uma experiência. Então, coisas como essa. Que legal, que legal. Nossa, imagina, eu só de imaginar já fiquei, caraca, que ideia sensacional. E tem como fazer, né? Tem. Sim. Eu acho que... Não, é que a gente está fazendo aqui. A gente já está fazendo já. Só não posso contar ainda, né, Bruno? Você poder realmente ter... É que eu não posso contar mais a fundo, mas... Já deu um gostinho ótimo pra gente. Mas então, gente, vou finalizar aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Sério, que conversa maravilhosa, foi muito enriquecedora. Tenho certeza que para todo mundo que esteve aqui assistindo a gente também foi muito bacana. Então, a gente vai estar ali agora no link que está aqui embaixo, de perguntas e respostas. E eu acho que o painel foi encerrado agora. Obrigada e bom resto de Pixel Show para todos vocês.
Valeu, super obrigado. Valeu, Brunão. Valeu, Cindy. Obrigado, Bernardo. Valeu, Obrigado, gente. Cindy.